5 anos após acidente que matou 2 jovens, veja como anda o processo do ex-deputado Carly Filho. Bandidos invadem pela 5ª vez só esse ano uma escola municipal na SIC. Copa do Mundo, 2 paranaenses são convocados para a seleção de Felipão. É agora no Paraná TV. Boa noite. Nada mais parece escapar da ação dos bandidos. Na cidade industrial, uma escola tem a segurança como uma das principais preocupações. Veja o porquê na reportagem de Daniela Piva. A última ação dos bandidos na Escola Municipal Olívio Soares Saboia foi nesta madrugada. Os ladrões quebraram o vidro do refeitório e uma porta. E só não levaram nada porque o alarme disparou. Desde o início do ano, a escola já foi assaltada 5 vezes. No mês passado, a vice-diretora do colégio foi agredida dentro da própria sala por 2 homens armados. Eles queriam levar cerca de R$2.000. Eles me bateram bastante, me amarraram com um fio de extensão para que eu não conseguisse correr, pedir ajuda ou coisa parecida. Desde o início deste mês, 2 guardas municipais armados passam o dia inteiro no colégio. As janelas agora têm grades. Tudo isso para tentar trazer de volta a tranquilidade para pais, professores e alunos. O colégio fica na mesma região do CEMEI Itapema, que no fim de semana teve a fiação elétrica roubada. As crianças passaram 2 dias tendo aulas no escuro. Os fios foram arrumados e, para tentar dificultar a ação dos bandidos, foram colocadas barras de ferro na caixa de luz. Afinal, essa foi a 3ª vez que o problema se repetiu. Isso que a gente espera, que a segurança se mantenha também, não adianta manter só a luz do local. De acordo com a prefeitura, todo o prejuízo com os roubos é pago pela empresa contratada para fazer o monitoramento das escolas. Para o secretário municipal de governo, é preciso reforço no policiamento da cidade. A competência é da Polícia Civil e da Polícia Militar, que eles ajam coibindo a ação desses marginais. No mês passado, nós mostramos aqui no Paraná TV que saiu o primeiro resultado da licitação para aumentar a frota de táxi aqui na capital. Mas ainda tem taxista que ganhou o processo e não pode trabalhar. O carro do seu Valdinei já está prontinho para circular. A pintura foi feita, o gás instalado e os documentos entregues. Mas o veículo zero, apesar da aparência de táxi, ainda não pode ser usado para trabalhar. Não vejo a hora. É segunda, é terça e o telefone toca e a gente está aí na espera. Dos 640 táxis classificados na licitação do mês passado, apenas 16 estão nas ruas de Curitiba. Os outros ainda aguardam o final do processo, que segundo a URBS deve acontecer até o fim da semana que vem. É um processo mais rápido agora, a partir do pedido de protocolo deles. É um processo que depende da preparação e das assinaturas, né? O que depois disso feito, depende somente do próprio taxista, né, do próprio profissional, preparar o carro dele e colocar para circular. Já para a Copa do Mundo, fica difícil cumprir a promessa de 750 veículos a mais na frota. Os 750 eu diria que é realmente difícil por conta dessa segunda etapa das pessoas que não passaram e tiveram que chamar os próximos classificados. Mas os 640, dos 640, quem tiver o carro para colocar para circular, nós vamos ver na rua. 5 anos atrás, a morte de 2 jovens em um acidente trágico aqui em Curitiba ganhou repercussão nacional. O veículo em que eles estavam foi atingido pelo carro do ex-deputado Carly Filho, que dirigia em alta velocidade. Pois é, André, e agora a gente conversa com o repórter Vitor Hugo Bittencourt, que vai relembrar um pouco o histórico do caso. Boa noite, Vitor. Boa noite, Ariane. Boa noite a todos. O acidente completa exatamente hoje 5 anos. As 2 vítimas, o Gilmar Yared Filho, que na época tinha 26 anos, e o Carlos Murilo de Almeida, que tinha 20 anos, morreram na hora. Pouco tempo depois do acidente, saíram algumas imagens do circuito interno de um restaurante que mostraram o ex-deputado bebendo antes de dirigir. E aí começou todo o processo na justiça. Relembre agora, na reportagem, o histórico do caso. O acidente foi no dia 7 de maio de 2009. 3 semanas depois, Carly Filho renunciou ao mandato na Assembleia Legislativa. Em agosto do mesmo ano, ele foi denunciado por duplo homicídio com dolo eventual, quando alguém assume o risco de matar. A Justiça levou 1 ano para ouvir o primeiro depoimento do ex-deputado. E em janeiro de 2011, a 2ª Vara Criminal determinou o julgamento em júri popular, que estava marcado para março do ano passado, mas acabou adiado.
Para as famílias, a lembrança dos dois jovens persiste. A impressão que a gente tem é que o tempo não passa ou que ele passa muito rápido. Parece que foi ontem. Isso não sai da cabeça da gente, né? Só dormindo mesmo para esquecer. Mas levanta é a primeira coisa que vem. Pouco mais de um ano depois do acidente, os pais do Gilmar Yared criaram o Instituto Paz no Trânsito. E esse instituto vai fazer 2 ações de conscientização nesse fim de semana. Na sexta-feira, dia 9, vai ter uma blitz educativa na rua Itupava. Nessa blitz vão ter bafômetros descartáveis e os motoristas que quiserem fazer o teste, os que forem pegos, que tiverem bebido, vão receber um adesivo vermelho de não estão aptos a dirigir, e os que não forem pegos nesse bafômetro descartável receberão um adesivo verde. O BPTran também vai estar lá, mas essa é uma blitz apenas educativa e não punitiva. E no sábado, dia 10, às 9h30 da manhã, tem uma passeata pedindo mais segurança no trânsito. Passeata que sai da Praça Santos Andrade, passa pela rua 15 de novembro, chegando até a Boca Maldita. Essas 2 ações fazem parte de uma campanha chamada Maio Amarelo, que guarda aí o mês todo de mobilização para que as pessoas se conscientizem e peçam mais segurança no trânsito. André. Obrigado, Vitor. 2 ótimas e necessárias iniciativas. E no próximo bloco, menos poluição visual. Nova lei regulamenta publicidades nas ruas de Curitiba. O Paraná TV volta já. A Prefeitura de Curitiba deve assinar nos próximos dias um decreto que regulamenta o uso de anúncios publicitários nas ruas da cidade. O objetivo é diminuir a poluição visual. O decreto vai regulamentar e atualizar uma lei municipal de 1994 sobre publicidade ao ar livre. Entre as mudanças está a permissão do uso de painéis publicitários em LED, desde que obedeçam a determinadas regras. Os painéis LED hoje são proibidos. Nós, através desse decreto, estamos permitindo a uma distância mínima de 1.000 metros de um para o outro para sentirmos como será a evolução desse sistema de publicidade. A Prefeitura promete fiscalizar o cumprimento da lei e aplicar uma multa de R$ 645 por publicidade que estiver irregular. O decreto proíbe a colocação de banners em árvores, postes, monumentos e mobiliário urbano. Ele também restringe a publicidade em prédios e muda a distância que deve existir entre grandes anúncios na mesma rua. O que antes poderíamos limitar em até 150, no mínimo em 150 metros por face da via, hoje será ao longo da via. Então nós iremos despoluir a cidade. Para alguns, a publicidade ao ar livre faz parte da paisagem das grandes cidades. Para outros, é pura poluição visual. A distração que o motorista tem aqui no Brasil com o excesso de propaganda é uma coisa impressionante. Acho que deveria ter alguma coisa assim, porque a poluição visual é grande. Com a ajuda da população e com o aumento das denúncias de flagrantes de pichações em Curitiba, o número de ocorrências diminuiu na cidade. Segundo dados da Guarda Municipal, as pichações diminuíram em Curitiba. Em 2013, foram registradas mais de 2.000 ocorrências, uma média de 178 por mês. Já neste ano, de janeiro a abril, foram 590 pichações nos muros da cidade, 148 por mês. Quem é flagrado pichando deve pagar uma multa de R$ 1.693, além de cumprir medidas socioeducativas. No caso de pichações em patrimônios históricos, a punição é ainda maior. Quando é um patrimônio histórico, é um crime de dano qualificado também. Nós podemos qualificar o tipo penal além do crime de pichação. Todos os anos, a Prefeitura gasta em média R$1,5 milhão com a limpeza dos prédios públicos. O Museu Paranaense hoje está assim, tomado pelos rabiscos. Já o prédio da Universidade Federal do Paraná, na Praça Santos de Andrade, recebe um retoque na pintura a cada 2 meses. E quando você pinta, sempre muda um pouco o tom da tinta e a gente, se continuar esse processo, a gente, dentro de um período de tempo, vai ter que pintar novamente o prédio inteiro. Uma pintura que duraria 10 anos, a gente vai ter um tempo de vida útil menor dessa pintura, né? E sim, o gasto vai ser maior. O gasto vai ser maior. Mesmo com a diminuição nos números de ocorrências, as ruas da capital ainda estão repletas de pichações. Tem umas coisas meio pesadas que o pessoal usa, até nos orelhões, nas paredes, nos portões. A pessoa pinta, no outro dia já está tudo pichado já. Bom
dia hoje em Curitiba foi ensolarado, tempo aberto o dia todo hoje na capital. A gente vê imagens ao vivo de Curitiba, neste momento 21 graus agora na capital. E amanhã a previsão é de chuva, com mínima de 10 graus e de 23 graus a máxima. E nas outras regiões, André, como fica o tempo? Bom, nas outras regiões, amanhã a previsão é as temperaturas mais baixas na região centro-sul do estado e nos Campos Gerais. A mínima fica de 8 graus em Guarapuava e de 11 graus em Ponta Grossa. Já as temperaturas máximas sobem nas regiões norte e noroeste. A gente tem 28 graus previstos amanhã para Paranavaí e 28 também em Maringá, sem previsão de chuva. Bom, e agora a gente vai falar sobre o combate à dengue. Terminou hoje a instalação de armadilhas contra o mosquito transmissor em alguns bairros de Curitiba. A ação foi coordenada pela Secretaria Municipal da Saúde. Foram 250 armadilhas instaladas em 7 bairros da região central de Curitiba. Esses lugares foram escolhidos estrategicamente em função da Copa do Mundo, porque é onde os jogadores das seleções vão ficar instalados. As armadilhas são chamadas ovitrampas. Elas atraem as fêmeas do mosquito pelo cheiro e pela cor. Ali as fêmeas vão depositar os ovos e daqui uma semana os agentes da dengue vão recolher o material para fazer um estudo do comportamento e da distribuição dos mosquitos nestes bairros. O objetivo também é desenvolver os profissionais que atuam no combate aos focos de mosquito aqui na cidade. A ideia da prefeitura é que outros bairros no futuro recebam ações como esta. Ana Flávia da Silva para o Paraná TV. No próximo bloco, o Felipão convoca 2 paranaenses para a seleção da Copa. O Paraná TV volta já. Olha, André, hoje o mundo voltou os olhos para o Rio de Janeiro. Lá foi divulgada a lista dos jogadores da seleção brasileira que vão jogar a Copa do Mundo. Pois é, Ariane, surpresa boa pra gente, porque 2 paranaenses foram chamados por Felipão. Acabou o mistério. Nesta quarta-feira, o técnico Luiz Felipe Scolari divulgou os 23 jogadores que vão defender o Brasil na Copa do Mundo. Entre eles, 2 paranaenses, Fernandinho, que atualmente joga no Manchester City, e Henrique, do Napoli. Grande surpresa da lista, Henrique parecia ainda não acreditar no que havia acontecido minutos depois da convocação. A ficha ainda não caiu ainda direito, né? A gente está meio que nessa de não caiu a ficha, então não sabe fazer. Mas eu acho que a felicidade é imensa, não tem palavras para falar. Então acho que a gente espera que a gente possa, dentro de casa, a gente fazer o melhor possível para que a gente possa dar alegrias aí à torcida brasileira. Lista divulgada e os 200 milhões de técnicos da seleção já estão fazendo suas objeções, dando seus pitacos. Ricardinho, campeão mundial de 2002, esteve aqui e falou sobre a convocação. Eu gostei, eu acho que uma convocação tranquila, dentro daquilo que o Felipão convocou e observou, né? A seleção tem uma equipe forte, que vai ser bem preparada e com o apoio do torcedor aqui no Brasil tem tudo para realizar uma grande Copa. Copa do Mundo chegando, imagine o estádio lotado, 42 mil pessoas na arena e de repente a luz acaba ali no Água Verde, Ariane. O repórter Fernando Lopes acompanhou hoje a última reunião de planejamento operacional e um dos assuntos debatidos foi justamente esse, a energia elétrica durante o Mundial. Há 36 dias para o início da Copa do Mundo está sendo realizada aqui em Curitiba a última reunião de planejamento operacional para o Mundial. Aqui, representantes do governo federal, governo estadual e municipal debatem os detalhes para o funcionamento do Mundial, como a segurança, a mobilidade e até o setor de cultura. Um dos assuntos também que será debatido é a energia, o fornecimento de energia durante a Copa do Mundo. A gente vai conversar com o Nelson Cook, o gerente operacional da Copel, que vai falar um pouquinho para a gente. Nelson, está tudo preparado? Não tem risco de faltar energia durante o Mundial? Como que está? Nós estamos bastante tranquilos que o próprio setor elétrico ele é montado de forma que o suprimento para o cliente ele é garantido na maior parte do tempo, nós diríamos 100% do tempo. O papel do setor elétrico é dar o suporte para que as pessoas aproveitem esse momento, tenham uma ótima oportunidade e tenho certeza que todas as áreas de infraestrutura, não apenas a energia, mas comunicação, segurança, todos estão realizando
dando o seu melhor, estão realizando um esforço extremo para garantir que seja um momento memorável. Ok, obrigado, Nelson. Falando em comunicação, outro setor que a Copel também é responsável, só que não veio nenhum representante aqui, é o setor da telecomunicação. Não está previsto, não foi confirmado ainda o 4G no estádio. É uma das principais dúvidas para o Mundial, só que nós não encontramos ninguém para falar sobre isso, mas este é um dos temas que também será debatido aqui ao longo do dia. De Curitiba, Fernando Lopes para o Paraná TV. O Coritiba começou os treinamentos para enfrentar o Sport no próximo domingo, às 6h30 da tarde. O time busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro na semana que Celso Roth completa um mês no comando do clube. Em 5 jogos com o treinador, não houve nenhuma derrota. Foram 2 vitórias pela Copa do Brasil e empates em todos os 3 jogos pelo Brasileirão. Até agora o Coritiba vive uma situação inusitada no campeonato. Não perdeu, mas também não ganhou. O time fez os 2 primeiros gols no último final de semana, mas o objetivo maior ainda é conquistar a primeira vitória. Para isso, a equipe deve ter o retorno de Alex, que estava contundido e voltou a treinar com o grupo. Na frente, o ataque deve ser formado por Zé Love e Jajá. Meu Deus, hein? Dá até pra fazer uma dupla sertaneja, você não acha não? Não, eu curto, eu gosto mais de samba, mas se ele quiser a gente faz uma dupla, não dá nada não. A torcida só espera que no domingo essa dupla esteja afinada. E o Paraná TV termina aqui. Uma boa noite. Obrigado pela companhia, boa noite e até breve.